Olá pessoal, mais uma vez você e eu aqui do canal Corpo Espiritual. Um prazer em estar com tua presença maravilhosa, mais uma vez aí. Mais um vídeo, mais um tema, é muito interessante estar aí com tua presença. Um beijo, um abraço. É o seguinte, vou falar hoje aí sobre corpo espiritual, né? Comentando esse corpo espiritual. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilha, comenta, clica aí no gostei, porque isso é muito importante para que nós venhamos aí cada vez mais estar com os vídeos com a frequência e possibilitando que você receba nas notificações, tá bom? Vamos falar aí desse corpo espiritual que nós temos. Muitos de vocês, às vezes, nunca ouviu falar sobre isso. É muito difícil, mas a maioria já ouviu. Ou então, por assim, outro nome. Isso é natural e normal, mas aí não vem o caso. O importante é que eu vou passar informação para você hoje, baseado na experiência própria. Corpo espiritual. Nós temos esse corpo físico. Você tem esse corpício aí que você tem, seja você homem ou mulher, importa. E o que importa é que você tem esse corpício e nesse corpo aí que você tem é físico. Mas tem um corpo espiritual que está acoplado a esse corpo físico. Esse corpo físico aqui, ele é um casulo, ou seja, uma forma de que o outro corpo espiritual possa estar encaixado completamente, perfeitamente no corpo físico, entende? É um corpo mais sutil, um corpo mais, uma energia vibra mais sutil. Não significa que não seja também um corpo um pouco denso, um pouco denso, mas que é diferente a frequência, tudo vai de frequência. Como tudo é energia, nós percebemos que a energia ela pode ser pregada, tocada, claro, porque nós somos energia, só que é matéria densa. Como o corpo espiritual é um pouco mais sutil, então é também energia um pouco densa, mas que pode ser também vivenciado, experimentado, tocado, cheirado, todos os sentidos e até muito mais disso, além disso, pode ser utilizado como corpo espiritual. É o seguinte, o corpo físico, quando ele está em repouso, ou seja, quando você dorme, você vai fazer chamada de projeção ou viagem astral. Nessas projeções ou nessas viagens astrais, o seu corpo físico ele se desloca. Nesse processo de deslocamento é interessante porque tem todo um processo. Só que nós não passamos a perceber esse processo. Só quando a pessoa já tem treinamento, então passa por essa experiência. Mas tem esse processo todo de uma separação. O mais interessante do corpo espiritual é que ele tem sensibilidades além dos 5 sentidos. Nós também podemos ativar essas sensibilidades, isso é natural do outro corpo. Quanto mais pessoas conseguem aí se desenvolver, mais você consegue também aí ativar essa sensibilidade que nós temos. A telepatia é do corpo espiritual, a clariaudiência, a clarividência, a psicografia e outras mais sensibilidade que é do corpo espiritual. Pode ser também de uma consciência fazendo isso aí. Isso também pode acontecer. Mas como é corpo espiritual, vamos falar do corpo espiritual. Como é o corpo espiritual? É uma energia, uma frequência energética, assim como o corpo físico, idêntico. Se você pegar no espelho aí e colocar você vai perceber a sua imagem, sua perfeição, beleza. E se por um acaso você vê o seu corpo espiritual em uma projeção, também você vai ficar surpresa, porque é a mesma coisa, não muda nada. É a mesma coisa, é muito legal mesmo. Só que tem um porém. Você com esse corpo espiritual, você vai poder fazer praticamente infinitas coisas. Você vai poder voar, isso acontece muito em alguns planos. Você vai poder atravessar paredes ou alguma coisa desse tipo, ou atravessar muitas coisas, objetos. Isso depende da frequência. Ou então no ato da saída você faz muito isso. Claro que às vezes você não vai lembrar, ou muitas vezes você não vai lembrar disso aí. E quando você se adapta ao ambiente, então aquilo vai se adaptando ao corpo e ao ambiente. Isso significa que você vai, todo o processo do ambiente, você vai também estar nesse processo. Se no ambiente que você estiver, ou seja, na frequência que você estiver, no plano que você estiver, ele não permitir você voar, você não vai conseguir voar. Mas vai depender do plano.
Então, quando a frequência nossa ela atinge uma frequência, certo, do corpo espiritual, que é a sua frequência, vai para um plano semelhante a essa frequência. Quanto mais sutil você tiver, mais sutil você vai. Quanto menos sutil você tiver, menos você vai. Para que você possa conseguir ver seu próprio corpo aqui, nesse plano físico, que é um pouco muito mais difícil, porque você precisa de uma energia vital muito grande, extrafísica, para que você possa perceber essa saída toda e compartilhar também com tudo no real. Praticamente você vai ver isso tudo acontecendo. Essa frequência é um pouco mais densa. Você precisa de muita carga energética acumulada para que você possa presenciar todo esse processo. Por isso que é um pouco mais difícil. Porque quando você acumula essa energia, quando você sai fora do seu corpo, geralmente fica perto do seu corpo físico. O que acontece é que a energia é tão forte e muito pesada que você às vezes não vai conseguir nem andar ou se mover direito. Aí se você sair um pouco, por exemplo, de uns 2 a 3 metros assim, de distância do corpo físico, você vai poder interagir. Mesmo assim, ainda vai ser um pouco de peso. Você não vai poder fazer muita coisa, porque está no plano de uma frequência basicamente perto do físico. Aí vai para um extrafísico, bem extrafísico mesmo. Na maioria das vezes você vai para um plano semelhante de sua frequência. Como isso funciona, né? Assim, se baseia muito nos seus pensamentos, no como você vive, no que você come, é um pouco baseado nisso, como é seu treinamento também, como o seu poder mental está se desenvolvendo, como está essa frequência toda do seu ambiente, tudo isso envolve para que você vá para alguns planos. Se você é uma pessoa bem harmônica, legal, autoestima muito bom, é uma pessoa boa, legal assim, você vai para planos, geralmente planos mais legais também. Tudo depende de frequência. Mas se você é uma pessoa triste, que você só vive na sofrência, que só pensa negativo, só pensa coisas ruins, então você vai para frequências baixas. Isso é muito ruim porque atrai coisas ruins. Então, o corpo espiritual ele pode pegar enfermidades, ele pode pegar, por exemplo, coisas negativas, pode trazer larvas, pode estar aí infectado com alguma coisa. Praticamente igual ao corpo físico. E muitas vezes o corpo espiritual ele precisa de um tratamento. Só que é um tratamento diferente do corpo físico. Você tem aqui toda a estrutura de médico, tudo mais, que você toma remédio, tudo nessa gama aí. No corpo espiritual também tem consciências que está ali auxiliando, que ajuda, tem a sua frequência energética também, como você pensa, como você age, como você lida no plano físico. Isso tudo envolve também no corpo espiritual. E tudo de lá para cá pode acontecer aqui no plano físico. E o corpo espiritual ele pode se curar dependendo de você. Por exemplo, se você atingir um estado vibracional, seu corpo espiritual ele vai se curar de alguma coisa, sabe? Por isso que o estado vibracional ele é muito bom. Quanto mais você vibrar uma energia boa, legal e sentir vibração, significa que você vai estar se curando, porque essa frequência energética praticamente é saúde para o corpo espiritual, tá bom? É por isso que às vezes você pode sentir um tipo de formigamento, pode sentir algum calafrio, pode sentir quintura, pode sentir sensações, tudo isso é do corpo espiritual reagindo ao ambiente, reagindo a outras consciências, sabe? Então, você pode perguntar, e eu sinto esse calafrio, ou formigamento, e isso como funciona? A primeira coisa que eu vou te dizer para você é o seguinte, lembre-se muito bem do que eu vou te falar aqui. Você tem que se conhecer, você tem que praticar a projeção astral, você tem que conhecer esse corpo seu, porque aí você vai ter experiência, você vai vivenciar, você vai entender como funciona a coisa. Mesmo se eu te responder aqui algumas coisas, não significa que vai ser aquilo, ou isso, porque você não está lá vendo, vivenciando. A melhor forma de você provar alguma coisa para você é tendo experiência, passando por essa vivência. Isso é muito gratificante mesmo. Pronto, o corpo espiritual, gente, ele vai fazer infinitas coisas. Voar, telepatia, teletransporte, falar com outras consciências, conhecer outros planos. Vai fazer muita coisa mesmo, tá bom? O corpo espiritual, ele é sensacional, comparado ao corpo físico, que é muito denso. Então, eu quero dizer para você o seguinte, muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero ter
aí passando informação boa para você. Passei experiência própria, beleza? Não é só base em livro, que eu não gosto disso. Vou frisar aqui. Não ligo muito para esse livro aí, muito bem? O importante é você ter experiência. E aí é um beijo, um abraço, se inscreve, compartilha, comenta, curte, porque é muito importante, tá certo? Valeu, estou muito feliz de estar com você. Até o próximo vídeo.